Olá, caro concursando, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas com o tema Políticas de Saúde, Evolução das Políticas de Saúde. Hoje vamos verificar duas questões relativas ao período da República Velha, questões cobradas pela Banca CESP no concurso para o cargo de Vigilância Epidemiológica e Eventos Adversos, UNB CESP 2008. Olha, como essas questões tratam especificamente do período da República Velha, vamos fazer aqui uma síntese desse período, da conjuntura política, econômica e sanitária desse período, e logo depois iremos responder as questões. Veja bem, do ponto de vista político, você se lembra que nós falamos aqui em aulas anteriores, que nós estamos aqui no período da República Velha, política instituída, política do café com leite, onde havia uma alternância do poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. O modelo econômico vigente é o modelo agrário exportador, pautado na exportação do café. Portanto, para isso, era necessário que o país se modernizasse. Então, era necessário investir na infraestrutura, na construção de ferrovias, na construção de portos. Então, esta é uma tônica importante desse período da República Velha. Também era necessário controlar as epidemias que alastravam os grandes centros urbanos, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Por conta disso, no governo de Rodrigues Alves, ele instituiu algumas ações no sentido de sanear a cidade do Rio de Janeiro e também combater as epidemias. Uma dessas ações, nós vimos na aula anterior, foi a instituição de campanhas sanitárias. Então, Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor da Diretoria-Geral de Saúde Pública, no sentido de combater as principais epidemias que assolavam o país naquele momento. Entre essas epidemias temos febre amarela, varíola, peste bubônica, como as principais epidemias. Bem, por conta disso, foram instituídas as campanhas sanitárias, que eram uma forma de você controlar, do governo controlar as epidemias e impedir que isso dificultasse a imigração de mão de obra para o Brasil, que dificultasse a entrada de produtos aqui no Brasil e também a exportação. Vamos lá para a questão. Essa questão foi a questão 74 desta prova, de Vigilância Epidemiológica CESP 2008. Em 1889, a proclamação da República aconteceu embalada por uma ideia principal: modernizar o Brasil a todo custo. Destituíram-se as juntas e inspetorias de higiene provinciais, substituídas pelos serviços sanitários estaduais, estes bastante deficientes inicialmente. A desorganização desses serviços facilitou a ocorrência de novas ondas epidêmicas no país, logo nos primeiros anos da República. Entre 1890 e 1900, o Rio de Janeiro e as principais cidades brasileiras continuaram a ser vitimadas por varíola, febre amarela, peste bubônica, febre tifoide e cólera, que mataram milhares de pessoas. Pessoal, observe bem o estilo da Banca CESP. Então, eles trazem todo um contexto, como nós falamos aqui, político, o contexto econômico, sanitário do período. Então, é importante que você tenha uma clara definição em relação a esse momento. De fato, em 1889, temos a proclamação da República, como a questão aborda. Houve uma modernização do Brasil no sentido de possibilitar a expansão do modelo econômico agrário exportador. Nesse período, realmente, as juntas e inspetorias criadas durante o período imperial, elas foram destituídas, não é? Para a instalação dos serviços sanitários estaduais, que funcionavam de forma bastante precária. Então, esse início da questão está absolutamente correto. A desorganização desses serviços facilitou a ocorrência de novas epidemias no país. Sim, temos aí um momento marcado por epidemias, principalmente de febre amarela e de varíola, logo nos primeiros anos da República. Lembre-se que o governo de Rodrigues Alves foi de 1902 a 1906, quando Oswaldo Cruz ele foi nomeado para a Diretoria-Geral de Saúde Pública exatamente para tentar combater essas epidemias. Entre 1890 e 1900, o Rio de Janeiro e as principais cidades brasileiras continuaram a ser vitimadas por varíola e outras epidemias, está correto,
e essas epidemias de fato matavam milhares de pessoas, ameaçando o modelo econômico vigente, porque era a mão de obra que eles tinham disponíveis, né? que o governo, o Estado tinha disponível, principalmente de imigrantes que aqui chegavam. Então, a questão está correta, você vai marcar lá no dia da sua prova. Primeira questão 74, questão correta. Vamos para a próxima questão. Nas primeiras décadas após a proclamação da República, a estratégia adotada para resolver os problemas relacionados com as doenças pestilenciais e as doenças de massa obedeceu principalmente à necessidade de atrair e reter mão de obra e visou das condições mínimas para o combate à febre amarela, iniciado por Oswaldo Cruz no ano de 1903, em nível nacional. Além de garantir medidas vacinais obrigatórias contra a varíola, cuja lei foi promulgada em 1904 e gerou a polêmica revolta da vacina. Então, aqui, mais uma vez, a questão traz o contexto sanitário do momento. De fato, no início da República, temos aí várias doenças epidêmicas assolando o país, principalmente as grandes cidades, onde havia uma maior urbanização, um maior quantitativo de pessoas. Então, essas doenças eram chamadas de doenças pestilenciais. E essas doenças realmente, elas dificultavam a retenção e a atração de mão de obra para trabalhar tanto na lavoura quanto na exportação, nos portos, né, para exportação do café. Então, as campanhas sanitárias foram instituídas para dar condições mínimas de combate à febre amarela e às outras epidemias, porque essas epidemias não poderiam dificultar o modelo econômico vigente, então não poderiam interferir no modelo econômico. Foi por isso que foram instituídas essas campanhas sanitárias. Oswaldo Cruz, como nós vimos, ele foi diretor da Diretoria-Geral de Saúde Pública e ele instituiu diversas campanhas, inclusive com grande sucesso. Uma dessas campanhas foi a campanha instituída contra a varíola, que regulamentou a obrigatoriedade da vacina. Nós vimos isso na aula anterior. Esta lei foi promulgada em 1904 e como a vacina passou nesse momento a ser obrigatória, houve um levante popular, uma rebelião popular, no sentido de manifestação contra essa obrigatoriedade. Este fato histórico ficou conhecido como revolta da vacina. Então, essa questão também está correta. Pessoal, observe que vocês, para responderem as questões do CESP, desse tipo de banca, vocês precisam, como eu disse, saber, entender todo o contexto em que ocorreu aquela determinada situação, aquele fato abordado pela questão. Então, não é uma questão meramente conceitual, você precisa ter uma visão ampla daquele momento e daquele assunto cobrado pela banca. Portanto, fique esperto aí. Questão CESP, só responda quando você tiver absoluta certeza se está certo ou se está errado, para você não perder pontos de uma forma que venha lhe prejudicar na prova. Ok? Bem, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe lá o seu comentário na nossa página no Face. Um abraço, até a próxima aula.